Esse livro, Ready, Fire, Aim, é sem dúvidas o melhor livro de negócios que eu já li e eu tenho certeza que você ainda não leu ele. Esses são os 9 principais ensinamentos que eu tirei aqui do livro. Vamos lá. Ensinamento 1. Os diferentes estágios de uma empresa. Basicamente, o autor, Michael Masterson, que é na verdade um pseudônimo do Mark Ford, divide as empresas em 4 estágios. Primeiro, nascimento. Segundo, infância. Terceiro, adolescência. E quarto, vida adulta. Cada estágio é categorizado principalmente pelo nível de faturamento da empresa e pela quantidade de funcionários dela. Então, só para você entender, fase 1, nascimento, empresas de 0 a 1 milhão de dólares de faturamento anual. Fase 2, infância, empresas de 1 a 10 milhões de dólares de faturamento anual. Fase 3, adolescência, empresas de 10 a 50 milhões de dólares de faturamento anual. E fase 4, vida adulta, empresas com mais de 50 milhões de dólares de faturamento anual. Segundo ele, essa divisão faz sentido porque o quanto uma empresa fatura é o melhor indicador para dizer no que ela deveria ter como foco número 1 naquela etapa de negócio. Por exemplo, empresas na etapa do nascimento deveriam ter como foco número 1 vender um único produto e descobrir a estratégia ótima de venda desse produto. Mais sobre isso no ensinamento 3 desse vídeo. E ficar nisso até passar para o próximo estágio, que é a infância. Não importa muito se essa empresa é do varejo, é digital, é de serviços, enfim. Enquanto ela não bater a marca de 1 milhão de dólares de faturamento anual, ela deveria focar quase que exclusivamente em vender o máximo que ela conseguir de um produto até conseguir bater essa marca. E é claro, você consegue pensar em alguma exceção para essa regra de empresa que deu certo. Mas, na minha experiência, eu vi mais empresas darem errado por tentarem sair muito disso e, por exemplo, antes de fazerem um faturamento significativo anual, quererem lançar 2, 3, 4, 10 produtos, do que empresas que focaram em um único produto e cresceram muito. Lembra sempre do caso do Nubank, que cresceu para milhões de clientes e muitos milhões de faturamento anual só com um único produto, cartão de crédito. Então, tem muito poder em focar em um único produto só quando a empresa está no seu início. Já na fase 2, a infância, agora sim, o foco da sua empresa deveria ser em lançar quanto mais produtos você conseguir. Óbvio, produtos que façam sentido para o seu negócio, produtos que os seus clientes queiram e que gerem lucro. Na fase 1, pode ser que a sua empresa não lucre ainda ou tenha muito pouco lucro. Agora na fase 2, na infância não. O seu objetivo é vender para um mesmo cliente vários produtos de forma a maximizar o seu lucro e gerar mais e mais resultado até passar para a fase 3. A adolescência, a fase 3, agora é a hora de organizar a casa. Na fase 2, a empresa cresceu tanto, tão rápido, com tantas novidades, que muitas áreas da empresa começam a dar problema e ficar para trás e não conseguirem cumprir o objetivo delas. Por isso, nessa fase, para poder continuar crescendo, a empresa precisa organizar a casa. Caso contrário, mais clientes só vai significar mais problemas. E todo o esforço de crescimento vai ser meio que jogado fora por reclamações de clientes, reembolso, problemas de entrega e muito mais. Esse é o típico caso de empresa que era muito boa quando era pequenininha e quando foi crescendo, o atendimento foi ficando lento, o que funcionava super bem foi parando de funcionar e aos poucos os clientes, que eram clientes fiéis e gostavam muito da empresa, começam a pensar, putz, já não é mais o mesmo. Em contrapartida, organizando a casa, criando processos e áreas estruturadas e tudo mais, o caminho para crescimento para a próxima fase é bem direto. E aí vem a fase 4, vida adulta. Aqui é a fase final, é onde a empresa pode, se assim quiser, ser vendida, fazer um IPO ou se manter crescendo e crescendo cada vez mais e sempre inovando. Aqui, o foco número 1 é basicamente o caminho de crescimento que a empresa quiser fazer para expandir o potencial do seu negócio. Muitas empresas chegam nesse nível e começam a comprar outras empresas para poder pegar novos mercados. Outras preferem ficar nos seus nichos, mas crescendo constantemente. Outras são vendidas. Aqui, digamos que ela está no caminho para se tornar uma empresa grande. Ensinamento 2. Por que vendas é a parte mais importante de qualquer negócio? De tudo que uma empresa tem, desenvolvimento de produtos, tecnologia, contabilidade, RH e todas as áreas, a única área que tem que ser sempre no topo das prioridades é vendas. O motivo é simples. Se ela der errado ou não estiver indo tão bem quanto deveria, a empresa também não vai estar indo bem. Uma empresa, para funcionar, precisa gerar dinheiro. E a única forma dela gerar dinheiro é vendendo. Seja uma venda para uma cliente pessoa física, seja uma venda para uma empresa, seja uma venda de uma parceria que você vai estar dividindo receitas com outras empresas. Sem as vendas, a empresa não faz dinheiro. E se ela não fizer dinheiro, nenhuma outra área importa. Isso significa que os esforços de toda a empresa têm que estar direcionados para isso. O foco do produto, do marketing, do RH, de todas as áreas tem que estar, acima de tudo, em criar uma estrutura que permita que as vendas aconteçam. E não só aconteçam, mas como seja o mais forte possível.
Ensinamento 3. Optimal Selling Strategy, ou, traduzindo de forma livre, estratégia ótima de venda. O livro defende que cada produto do seu nicho tem uma estratégia ótima de venda e que um mesmo produto pode ter um resultado de vendas completamente diferente, simplesmente mudando a estratégia de vendas. Então, a sua empresa deveria testar constantemente novas estratégias de vendas até encontrar a melhor estratégia possível, ou seja, a estratégia ótima de vendas. Vamos para um exemplo? Digamos que você trabalha em uma empresa que venda camisas. Uma estratégia de vendas é você abrir loja em shoppings muito movimentados em grandes centros. Então você pode pegar, por exemplo, o melhor shopping do Brasil, abrir uma loja lá e colher os resultados. Dando certo, você expande e vai seguindo essa estratégia de vendas, expandindo em vários shoppings. É mais ou menos assim a estratégia que a Reserva utiliza para crescer, além de outras estratégias, é claro, mas vamos focar nessa aqui, nesse exemplo. Um outro caminho é você não ter nenhuma loja física. É o mesmo produto, repara, camisa, mas estratégia de venda completamente diferente. Ou seja, você pode fazer vendas exclusivamente de forma digital e você pode patrocinar diferentes canais no YouTube, influenciadores, podcasts, para você ser conhecido e vender exclusivamente pelo seu site. É um caminho mais parecido com o que a Insider tomou. Para a Insider, esse caminho foi a Optimal Selling Strategy dela. Ele testou isso em menor escala, funcionou e depois ela focou nisso como estratégia principal de expansão. Para a Reserva, o caminho das lojas físicas foi a Optimal Selling Strategy dela. Existem várias estratégias possíveis. O que a empresa tem que fazer é testar e encontrar qual delas mais faz sentido para o seu modelo de negócios e que permita ela crescer da forma mais forte possível. Essa vai ser a estratégia de vendas ótima. Uma vez encontrada ela, a empresa deveria colocar todos os seus esforços para poder levar ela até o maior nível possível. Ensinamento 4. Mais produtos igual a empresa maior. Depois da fase de nascimento, a forma mais fácil de uma empresa aumentar de tamanho, faturar mais, fazer mais dinheiro é ter mais produtos. Isso porque um cliente que já confia na sua empresa, que já compra dela, que já gosta da experiência de comprar nela, no fim do dia ele quer comprar mais. A gente vai falar mais sobre isso no próximo ensinamento, que na minha opinião é um dos melhores. Então presta atenção. Se você tiver um segundo produto para oferecer ou um terceiro produto, você pode vender mais vezes para um mesmo cliente, o que vai gerar mais dinheiro para a sua empresa. E também, esses novos produtos podem acabar atraindo novos clientes que não viriam inicialmente para a sua empresa pelo seu primeiro produto, mas que podem acabar comprando outros produtos seus. Então, em linhas gerais, mais produtos igual a mais dinheiro, que é igual a uma empresa maior. Como saber quais produtos lançar e testar isso? A gente vai falar sobre isso no ensinamento 7. Mas, antes disso, ensinamento 5. O seu cliente não compra o seu produto. Ele compra o sentimento que o seu produto gera nele. Aqui, o livro traz alguns exemplos muito bons. Imagina o seguinte, você trabalha em uma marca que vende mochilas e vai escolher entre dois clientes. Qual desses dois clientes você prefere? Cliente A tem uma mochila só, há 10 anos, é a única mochila que ele tem, e desde então ele nunca mais comprou nenhuma outra mochila. Só que realmente, quando você olha para ele, você vê que ele precisa de uma nova mochila, porque a dele tá bem velha e ferrada. Cliente B, ele tem uma dezena de mochilas em casa. A última ele comprou tem um pouco mais de um mês. Qual desses dois clientes você escolheria? Bom, se você quiser criar um negócio grande e que venda bem, você deveria escolher o cliente B. Isso porque o que diz que um cliente precisa ou não do seu produto não é o que você acha, mas o que o cliente pensa. O cliente A provavelmente não pensa que ele precisa de uma mochila nova, porque ele é o tipo de cliente que, para mochilas, ele pouco se importa se a dele tá velha ou não, desde que dê para usar. Tá ótimo. Já o cliente B, ele sente que ele precisa de uma mochila nova sempre que ele vê uma mochila nova e ele acha bonita. Esse conceito de que um cliente precisa de um produto é extremamente subjetivo. E a verdade é que, tirando as necessidades básicas, todo o resto que eu, você e qualquer pessoa compre são coisas que a gente quer comprar, não coisas que a gente precisa. Você só se convence racionalmente que precisa de alguma coisa depois que você emocionalmente já decidiu que você quer comprar aquilo. Você pode discordar disso, mas essa é a verdade, e o seu pensamento dentro de uma empresa na hora de pensar na estratégia dela deveria ter isso como premissa. Vamos partir para um outro exemplo super interessante. Tanto esse exemplo que eu falei agora, quanto esse próximo exemplo que eu vou falar, eles estão no livro e muito melhor representados do que eu falei aqui. Então eu recomendo fortemente que você realmente leia o livro. Mas vamos lá. Imagina que você trabalha em uma loja que vende canetas caras. Uma caneta custa mais ou menos $1.000 na sua loja. Um cliente vem, dá uma olhada, escolhe um modelo novo que custa $2.000 e fala, gostei.
Vou levar. O que você faz? Opção A, pega a maquininha do cartão e faz a venda. Opção B, pega a maquininha do cartão, anota os dados dele para inserir na lista de e-mails da loja e faz a venda. Opção C, pega a maquininha do cartão, anota os dados dele para inserir na lista de e-mails da loja, prepara um cupom especial para quando ele quiser voltar na loja e faz a venda. Opção D, nenhuma dessas alternativas. O correto? Nenhuma dessas opções. Sim, você deveria fazer a venda. Você deveria anotar os dados dele para colocar numa lista de e-mails. Você deveria oferecer para ele algum incentivo para ele voltar no futuro. Mas você deveria fazer isso tudo depois de uma outra coisa. Sim, quando um cliente está comprando um produto de você, ele não está querendo o produto em si. Ele está querendo o sentimento que essa compra vai trazer para ele. E muitas vezes esse sentimento não é completamente satisfeito com uma compra. Então você deveria oferecer para ele um segundo produto, de preferência um produto que combine perfeitamente com o primeiro produto que ele quer comprar. E que levando os dois produtos juntos, ele ainda ganha um brinde extra e se torna um cliente VIP que tem direito a eventos e produtos especiais quando vocês lançarem. E por mais que para muitos isso pareça forçar demais, é assim que as melhores e maiores marcas vendem e criam as suas estratégias de vendas. Porque lembre, o seu cliente compra o sentimento que esse produto que você está vendendo gera nele. Ensinamento 6. Inovação e velocidade. Ready, Fire, Aim. Esse é o ensinamento que dá o nome para o livro. Muitas empresas demoram muito para conseguir implementar ideias novas. Seja de produtos novos, sejam melhorias de processo, seja qualquer tipo de mudança e inovação. E é por isso que muitas empresas param de inovar e param de crescer. Quando seu objetivo é inovar, o tempo é seu inimigo. Cada dia que uma ideia fica esperando para ser implementada é um dia que vai distanciando a origem da inovação com a sua implementação. E essa distância vai fazendo com que a inovação vá meio que morrendo ao longo do tempo. Isso porque as pessoas envolvidas na ideia original vão tendo outras prioridades, vão esquecendo do que fez aquela ideia ser tão boa assim num primeiro momento e pouco a pouco, quando chega para ser executada, a ideia acaba morrendo ou sendo porcamente executada. É por isso que muita empresa com muito dinheiro não consegue inovar. Os processos e estruturas delas são tão burocráticos que a inovação vai morrendo em cada etapa e em cada área da empresa. Por isso, a abordagem que o livro sugere é Ready, Fire, Aim. Ou seja, pronto, atira e depois você mira. Isso significa que você vai atirar, ou seja, executar a ideia antes de você aperfeiçoar ela. Isso significa que a empresa, por exemplo, vai lançar um produto antes dele estar 100% pronto. E com os feedbacks dos clientes e aprendizados de processo, ele vai mirando, ou seja, ele vai ajustando o produto ao longo do caminho. É óbvio que para alguns negócios, como por exemplo, se você trabalha construindo aviões, você não pode fazer isso. Mas são muito poucos negócios que realmente não podem usar essa abordagem. A ideia aqui não é sair implementando qualquer coisa, mas uma vez que a ideia de inovação esteja minimamente pronta para poder ser implementada, mesmo que não seja perfeita, mesmo que ainda tenha muitos ajustes ainda a serem feitos, a empresa deveria atirar, ou seja, ela deveria lançar a inovação. E à medida que for aprendendo, ela vai melhorando esse produto. Por que você acha, por exemplo, que as empresas de software, de aplicativos, ficam lançando versões atrás de versões? Justamente porque a versão anterior estava cheia de bug que foi corrigido na versão seguinte. E vai nesse ciclo de inovação constantemente. Essa é a única forma de uma empresa, independente do seu tamanho, se manter inovando. Ensinamento 7. Inovações de um passo versus 2 ou mais passos de distância. Imagine que você trabalha em um restaurante que serve carne. Você serve, por exemplo, 200 mesas todo dia, de segunda a domingo. O negócio vai tão bem que você deseja agora expandir para um novo negócio. Só que você tem duas opções. Primeiro, você pode abrir um açougue, afinal você já trabalha com carne. Ou segundo, você pode abrir um restaurante de massas, afinal você já tem um restaurante. Qual desses dois você deveria tentar? Qual deveria ser a sua próxima inovação? Segundo o livro, a segunda opção, um restaurante de massas. Isso porque um restaurante de massas é uma inovação de um passo de distância em relação ao que você já sabe fazer. E pensa nisso para qualquer área da empresa, não só para abrir um novo negócio, para algo que você vai implementar na sua área também. Voltando ao exemplo, um açougue, ele tem outro tipo de cliente, outro tipo de fornecedor, outro tipo de rotina de atendimento, outros problemas. É uma experiência completamente diferente do negócio de restaurante. A única semelhança com que você trabalha atualmente é que os dois trabalham com carne. Mas essa é uma inovação com 2 ou mais passos de distância do seu negócio original. Agora, um restaurante com outra especialidade tem tudo igual ao seu restaurante original, com exceção de uma coisa: o produto que você serve na mesa. Mas o atendimento, os horários, a estrutura, a divulgação, os clientes, tudo é basicamente o mesmo. É uma inovação que você já domina muito mais. Portanto, é muito mais fácil de fazer isso dar certo. Por isso, quando você for inovar, foque em inovações de um passo de distância. Ensinamento 8. Degradação incremental. Cuidado com as otimizações.
ingredientes. Toda empresa chega num ponto clássico, o ponto do corte de custos. É normal. Todo processo de crescimento acelerado de uma empresa invariavelmente vai criar custos desnecessários e é o caminho natural simplesmente a gente seguir e cortar os custos. Mas aqui mora um perigo enorme e apesar de não ser tão difícil de entender, é muito tentador quando você está do lado da empresa e quer cortar os custos. Imagina que você trabalha, por exemplo, numa marca de cerveja. Você olha lá toda a estrutura de custos da empresa e vê que de longe o maior custo da empresa está nos 20 ingredientes da cerveja que você produz. É claro, vai vir a brilhante ideia de e se a gente cortasse um desses ingredientes só? A gente pode fazer um teste cego, ou seja, testar a cerveja com 20 ingredientes e depois comparar ela com a cerveja com 19 ingredientes. Se ninguém perceber a diferença entre as duas, a gente reduz o custo absurdamente da empresa e ainda tem o mesmo produto final, pelo menos na visão do cliente. E é aí que mora o perigo. Isso porque isso pode funcionar para um ingrediente? Pode. Mas se você cortar mais um, vai ficar igual? Mais ainda. Vai ficar igual ao sabor original da cerveja antes de cortar qualquer um dos ingredientes? A degradação incremental é uma das ideias que o livro defende que mais podem destruir um negócio que está indo super bem. Muitos produtos, seja por tempo de existência, seja por tentativas de otimizações forçadas, acabam perdendo 1, 2 ou mais características que, em teoria, nenhum cliente percebia, mas que cada detalhe desse vai de forma incremental, degradando as características que fizeram aquele produto ou serviço, ser um produto ou serviço de sucesso. Isso vai de forma lenta e meio que sem você perceber, fazendo o produto e, consequentemente, a empresa começar a cair. A solução é, na verdade, você fazer o caminho contrário. Você vai estar constantemente melhorando um detalhe, ajustando alguma coisa no produto ou no serviço que a sua empresa oferece de forma a fazer uma melhoria incremental e melhorar cada vez mais a percepção que os seus clientes têm da sua empresa. Ensinamento 9. Como empresas continuam crescendo ou param de inovar. Até um certo nível, toda empresa que tem 1 ou 2 produtos de sucesso consegue crescer e continuar crescendo. Mas, para estar constantemente crescendo e inovando e atingir os últimos níveis de crescimento de uma empresa, segundo o livro, ela só tem um único caminho: encher a empresa com estrelas e superestrelas. Estrelas são pessoas muito boas e excelentes no que fazem. Elas são responsáveis por organizar a casa, garantir que tudo vai rodar do jeito certo, que deveria rodar, e essas pessoas têm que estar nos cargos de liderança, porque sem elas, o caos tomaria conta da sua empresa e impediria esse crescimento contínuo. As superestrelas são as pessoas que, além de serem excelentes no que fazem, elas conseguem trazer inovação. Elas conseguem criar novos produtos, novas estratégias de vendas, novas avenidas de crescimento para a empresa. Elas não deveriam necessariamente ser líderes de alguma área, mas sim, elas deveriam estar tocando projetos de inovação que vão fazer a sua empresa estar sempre abrindo novos mercados e aumentando o seu potencial. O trabalho da empresa é conseguir identificar essas estrelas e superestrelas e criar programas de remuneração que incentivem elas e façam elas crescerem juntos com a empresa, porque só assim ela é capaz de continuar crescendo. Caso contrário, invariavelmente, ela vai parar de inovar e com o tempo a empresa começa a cair. Eu recomendo fortemente que você leia esse livro. É uma leitura muito fácil, com muito mais detalhes e aprendizados do que o resumo que eu trouxe aqui. Eu mesmo confesso que eu já li pelo menos umas 4 vezes esse livro e eu volto nele constantemente para mais aprendizados. O link tá na descrição, não é nenhum link de afiliado nem nada, então é só para você ter acesso ao livro mesmo e poder ler por conta própria. Me diz nos comentários que outro livro você gostaria que eu comentasse aqui em vídeos. Uma curiosidade final: o Mark Ford, autor do livro, ajudou junto com o Roque Vega, coautor dele em alguns dos livros dele, a implementar esses aprendizados que a gente falou aqui na Empíricos, empresa enorme de análise e recomendação de investimentos. A gente mesmo na hashtag, empresa que eu sou sócio, leu esse livro em 2019 e implementou vários desses aprendizados no dia a dia da empresa. E de lá para cá, a gente conseguiu sair de 5 milhões para 60 milhões de faturamento com a empresa. Então fica a recomendação genuína de leitura de alguém que leu e usou esses diferentes níveis de empresa e usou esses aprendizados na prática. Um grande abraço.